Prepare-se para o desconhecido, onde o medo não é apenas uma emoção, mas uma presença constante. Que o terror se entrelaça com o mistério, levando você a enfrentar seus maiores medos. Se você busca mais do que sustos, se quer sentir o coração acelerar enquanto explora o sombrio, este é o seu lugar. Venha conosco e descubra o que realmente assombra quando as luzes se apagam e as sombras se aproximam. Era uma daquelas noites onde a escuridão parecia mais densa, como se o manto da noite escondesse algo além do comum. Jack, um homem acostumado a viver em tranquilidade no interior, estava voltando para casa após um dia exaustivo de trabalho. A estrada de terra batida, ladeada por árvores altas e sombras inquietantes, era o único caminho que levava ao seu lar. O rádio do carro estava sintonizado em uma estação local e tocava uma melodia antiga, quase hipnotizante. Enquanto dirigia, algo chamou sua atenção. Ele notou luzes fracas piscando entre as árvores, algo que nunca havia visto naquele trecho. A curiosidade, misturada com uma sensação inexplicável de inquietação, o fez reduzir a velocidade. O que poderia ser aquilo? Um acampamento? Faróis de outro veículo? Jack, contra o instinto que lhe dizia para seguir adiante, decidiu investigar. Ele estacionou o carro na beira da estrada, pegou a lanterna no porta-luvas e saiu, sentindo o vento frio acariciar sua pele. As luzes continuavam a piscar, como se estivessem o chamando, atraindo-o para dentro da escuridão. Cada passo que dava em direção à floresta parecia mais pesado, como se o próprio chão quisesse prendê-lo ali, como se soubesse que ele estava entrando em um território que não lhe pertencia. Ao se aproximar, o silêncio que dominava a noite foi quebrado por um som distante, quase imperceptível. Um choro abafado. Jack parou, a lanterna tremendo levemente em sua mão. Algo estava definitivamente errado. Mas como se estivesse sob um feitiço, ele continuou ignorando o medo crescente que começava a pulsar em suas veias. A luz da lanterna revelou rastros no chão, marcas de algo sendo arrastado para o interior da floresta. Cada vez mais fundo, Jack se aproximava da origem daquelas luzes, e do som que agora parecia mais claro, mais angustiante. Ele não estava preparado para o que viria a seguir. A noite, que começou como qualquer outra, estava prestes a se transformar em um pesadelo. No dia seguinte, o amanhecer trouxe uma sensação estranha para a pequena comunidade onde Jack vivia. Ele não havia voltado para casa. Seu carro, abandonado à beira da estrada, foi encontrado pelos primeiros raios de sol, despertando a preocupação de seus vizinhos. Jack era conhecido por sua pontualidade e responsabilidade, nunca deixando de avisar se algo estava errado. Mas naquela manhã, ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros. A polícia local foi chamada rapidamente, e o xerife, um homem experiente e cético, começou a investigar o caso. Ele conhecia bem Jack, e sabia que ele não era do tipo que se metia em problemas. No entanto, ao se deparar com um carro vazio e a lanterna caída no chão, algo no fundo de sua mente começou a perturbá-lo. Ele podia sentir que isso não era um caso comum de desaparecimento. As buscas começaram imediatamente. Cães farejadores foram trazidos, rastreando o cheiro de Jack até a entrada da floresta, onde as árvores se fechavam em um abraço sombrio, bloqueando quase toda a luz do sol. Os cães latiam inquietos, puxando as coleiras com força, como se quisessem alertar os policiais de um perigo invisível. O xerife, normalmente calmo, sentiu um arrepio subir por sua espinha. Havia algo naquela floresta que não estava certo. Algo que fazia até mesmo os animais mais treinados hesitarem em avançar. Enquanto os oficiais seguiam a trilha, eles encontraram marcas no chão, como se alguém tivesse lutado para se libertar. Roupas rasgadas e um pouco de sangue seco indicavam que Jack não havia saído dali por vontade própria. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos, segredos que ninguém queria realmente ouvir. O desaparecimento de Jack rapidamente se tornou o principal assunto da cidade. Todos tinham suas teorias. Alguns diziam que ele havia sido levado por animais selvagens, outros sussurravam sobre cultos estranhos que supostamente habitavam aquelas florestas. Mas ninguém tinha coragem de entrar profundamente na mata para descobrir a verdade. Ninguém, exceto o xerife, que sabia que precisava encontrar Jack, vivo ou morto, antes que algo pior acontecesse. Mas quanto mais ele e sua equipe avançavam, mais o medo se infiltrava em seus corações. O que eles estavam prestes a descobrir seria muito mais aterrorizante do que qualquer um deles poderia imaginar. E essa história já te prendeu e você sente a tensão crescendo? Imagine o que ainda está por vir.
Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nada. Aqui, cada vídeo é uma nova imersão no terror, e você não vai querer ficar de fora. À medida que o grupo de busca adentrava mais profundamente na floresta, a luz do dia começava a se apagar, engolida pela densa copa das árvores. O som dos galhos quebrando sob os pés parecia ecoar por toda a mata, criando uma atmosfera carregada de tensão. O xerife liderava o grupo, mas ele próprio sentia a presença opressora daquele lugar, como se a floresta os estivesse observando, esperando por um momento de vulnerabilidade. Eles seguiram os cães farejadores que pareciam incertos, movendo-se com relutância. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição impregnava o ar, mas havia algo mais. Um cheiro metálico e sutil que começou a se misturar ao ambiente. O xerife não era homem de se assustar facilmente, mas aquele odor, tão familiar e ao mesmo tempo errado, fez sua mente gritar um aviso que ele não podia ignorar. Enquanto avançavam, eles tropeçaram em algo enterrado parcialmente sob as folhas caídas. Era uma velha placa de metal enferrujado, quase ilegível, mas com um pouco de esforço, o xerife conseguiu decifrar. Propriedade privada. Aquela revelação não fez sentido à primeira vista. Quem, em sã consciência, construiria uma propriedade no meio de uma floresta tão densa e isolada? E por que ninguém sabia disso? Logo à frente, a vegetação começou a se abrir, revelando uma clareira inesperada. No centro, escondida pela vegetação, estava uma casa velha, caindo aos pedaços, como um fantasma do passado. As janelas estavam quebradas e a madeira das paredes ia prestes a desmoronar. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi a sensação esmagadora de maldade que emanava do lugar. Como se aquelas paredes guardassem segredos que nunca deveriam ser descobertos. Os cães começaram a latir descontroladamente, puxando as coleiras em direção à casa, enquanto o grupo hesitava, sentindo que estavam à beira de algo terrível. O xerife, lutando contra o pavor que rastejava dentro dele, fez sinal para que todos se aproximassem com cautela. Ele sabia que se afastar naquele momento seria pior, pois o que quer que estivesse acontecendo ali dentro estava prestes a se revelar. Eles se aproximaram da porta, que estava entreaberta, como se estivesse esperando por eles. E foi então que o xerife ouviu um som que ele nunca mais esqueceria. Um gemido baixo, um choro abafado vindo de dentro da casa. Ele trocou um olhar sombrio com seus homens antes de empurrar a porta lentamente, revelando um interior que parecia ter sido tirado diretamente de um pesadelo. A escuridão parecia mais densa ali dentro, e o cheiro que eles haviam percebido do lado de fora estava agora insuportável. Sangue seco manchava o chão de madeira, e marcas de garras decoravam as paredes, como vestígios de uma luta desesperada. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo da sala, acorrentado e mal respirando, estava Jack. Seu corpo estava coberto de feridas, e seus olhos cheios de terror imploravam por ajuda. Mas havia algo mais ali. Algo que não deveria estar vivo, algo que os esperava nas sombras, pronto para arrastá-los para as profundezas da floresta, onde ninguém os encontraria novamente. Dentro da casa, a atmosfera era sufocante, carregada de um mal antigo que parecia ter se enraizado nas paredes apodrecidas. O xerife e seus homens ficaram paralisados por um momento, encarando Jack, que estava em um estado deplorável, seus olhos vazios, refletindo um pânico profundo. Mas antes que pudessem reagir, um ruído áspero ecoou pela casa. O som de passos pesados e arrastados, como se algo estivesse se aproximando, lento e deliberado. De repente, as portas internas se abriram com um estrondo, e um grupo de figuras grotescas surgiu das sombras. Homens e mulheres, desfigurados pelo tempo e pela crueldade, seus rostos marcados por cicatrizes e olhos cheios de um prazer sádico. Eles seguravam armas rudimentares, facões, machados enferrujados, correntes, e exibiam sorrisos perturbadores, como se estivessem prestes a se divertir com o sofrimento alheio. O xerife percebeu o perigo imediatamente. Mas antes que pudesse dar uma ordem, os intrusos se lançaram sobre eles com uma ferocidade animal. A pequena casa se transformou em um campo de batalha brutal, onde cada movimento era uma luta desesperada pela sobrevivência. Os gritos de dor e terror preencheram o ar, enquanto a loucura daqueles seres se revelava em toda a sua intensidade. Enquanto lutava para manter os atacantes à distância, o xerife começou a entender a verdadeira natureza daquela família perversa. Eles não eram simples assassinos, eram caçadores. Mas ao contrário de caçadores comuns que buscam animais selvagens, esses seres monstruosos caçavam pessoas.
Para eles, a floresta era um campo de caça, e qualquer um que tivesse o azar de cruzar seu caminho se tornava sua presa. Jack, ainda acorrentado, observava a cena com um misto de horror e alívio. Ele havia sido a presa naquela noite fatídica, capturado, torturado, e agora, ele temia que os outros estivessem destinados ao mesmo destino. Mas havia algo ainda mais aterrorizante naquela situação. O prazer evidente nos olhos dos caçadores, como se a dor e o medo das suas vítimas fossem uma espécie de entretenimento. O xerife, lutando com todas as forças, sabia que eles estavam em uma situação desesperadora. Ele e seus homens eram fortes e bem treinados, mas os caçadores tinham a vantagem da loucura e do terreno familiar. Cada golpe desferido pelos intrusos parecia mais mortal, cada respiração mais difícil de manter. No entanto, em meio ao caos, o xerife percebeu algo que poderia ser sua única chance. As correntes que prendiam Jack estavam enfraquecidas, talvez devido ao tempo ou ao uso constante. Se ele conseguisse libertá-lo, eles teriam uma chance, por menor que fosse, de virar o jogo. Com um último esforço, ele avançou até Jack, ignorando as dores que latejavam em seu corpo. Enquanto um dos caçadores se aproximava, o xerife conseguiu libertar Jack das correntes. Os olhos de Jack brilharam com um fio de esperança, mas também com uma determinação sombria. Eles não iriam fugir. Eles iriam lutar. E essa luta, naquelas profundezas da floresta, seria um jogo mortal onde só os mais fortes sobreviveriam. Enquanto Jack e o xerife se preparavam para enfrentar a próxima onda de ataques, o som de gritos agonizantes ecoou pelas paredes da casa. Eram gritos distantes, mas carregados de um terror tão profundo que pareciam perfurar a alma. Aqueles gritos não vinham dos policiais que haviam sido capturados ou feridos. Eles vinham de outro lugar, das profundezas escuras e esquecidas daquela floresta maldita. Os caçadores pararam momentaneamente, suas expressões macabras se contorcendo em sorrisos perversos. Era como se aqueles gritos fossem uma sinfonia para eles, um prelúdio de uma violência ainda maior que estava por vir. O xerife sentiu um calafrio subir por sua espinha. Ele sabia que eles não estavam sozinhos naquela floresta. E quem, ou o que estava gritando, poderia ser ainda mais terrível do que os monstros que os rodeavam. Jack, agora livre das correntes, pegou uma arma improvisada, um pedaço de madeira com uma ponta afiada e se posicionou ao lado do xerife. Eles não trocavam palavras, mas o entendimento entre os dois era claro. O que quer que estivesse por vir, eles teriam que enfrentar juntos. Mas a questão que pairava no ar, sem resposta, era: eles estavam prontos para encarar o que quer que fosse? Os gritos ficaram mais altos, mais próximos, como se algo estivesse se aproximando deles, lentamente, mas com uma certeza implacável. O som reverberava nas paredes de madeira da casa, transformando-a em uma câmara de eco do pavor. Os caçadores, que antes estavam famintos pela caçada, agora pareciam agitados, inquietos, como se estivessem esperando por algo que até mesmo eles temiam. Então, de repente, um dos caçadores, uma mulher alta com cicatrizes profundas em seu rosto, começou a rir. Não era uma risada de alegria, mas sim uma risada de pura loucura, de alguém que já havia cruzado o limite da sanidade. Ela olhou diretamente para Jack e o xerife, seus olhos brilhando com uma malícia insana. "Vocês ouviram isso?" ela murmurou, a voz entrecortada pela excitação. "Eles estão chegando." Antes que o xerife pudesse perguntar quem eles eram, a mulher deu um passo à frente, seus olhos nunca deixando os deles. "Nós não somos os únicos caçadores aqui," ela sussurrou, como se revelasse um segredo antigo e terrível. "E às vezes, até nós nos tornamos a presa." A tensão na sala era palpável, enquanto o xerife tentava processar o que aquilo significava. Mas ele não teve tempo para refletir. De repente, a porta dos fundos da casa foi arrombada com uma força brutal, e os gritos distantes se transformaram em uma cacofonia de terror. Algo ou alguém estava prestes a entrar e o que quer que fosse não deixaria ninguém sair vivo. A porta arrombada balançava como um prenúncio do que estava prestes a entrar. O som dos gritos foi substituído por um silêncio mortal, tenso e sufocante, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Jack e o xerife, com os corações acelerados, se prepararam para o pior. Os caçadores, antes cheios de confiança, agora pareciam ansiosos, seus olhos se movendo nervosamente entre si, como se estivessem prestes a encarar algo que superava até mesmo suas monstruosidades. Do lado de fora, passos pesados se aproximavam. O som de galhos sendo esmagados e folhas secas sendo pisoteadas preenchia o ar.
As sombras além da porta começaram a se alongar e a distorcer, como se algo imenso estivesse prestes a se materializar da escuridão. Então, como se fosse puxado das profundezas da noite, ele apareceu. Uma figura grotesca, alta e desumana, entrou pela porta, seus olhos brilhando com uma malícia sobrenatural. Sua pele era pálida e esticada, marcada por cicatrizes profundas e antigas, e seus membros eram longos e disformes, como se tivessem sido moldados pelo próprio pesadelo. A criatura parecia ser uma fusão de homem e besta, uma aberração que não pertencia a este mundo. Os caçadores, que até então haviam sido os predadores, recuaram em terror. Um deles tentou fugir, mas foi rapidamente capturado pela criatura, que o ergueu no ar como se ele fosse uma simples boneca. Com um movimento brusco, o caçador foi arremessado contra a parede com uma força descomunal, seu corpo colapsando como se fosse feito de papel. O som dos ossos quebrando ecoou pela sala, seguido por um silêncio que era quase ensurdecedor. Jack e o xerife ficaram paralisados, incapazes de processar o horror que estavam testemunhando. A criatura não era apenas um ser físico, mas parecia carregar consigo uma aura de puro mal, como se sua presença drenasse a vida e a sanidade de tudo ao seu redor. Mas o que os aterrorizava ainda mais era a percepção de que aquilo não era uma entidade isolada. Era o líder, o verdadeiro caçador, e os monstros humanos que eles haviam enfrentado antes eram apenas seus lacaios. A criatura olhou para Jack e o xerife, seus olhos injetados de sangue fixos neles, como se estivesse decidindo qual seria a próxima vítima. O xerife, movido por um instinto primal de sobrevivência, agarrou o braço de Jack e o puxou para fora da sala, para longe daquele ser infernal. Mas a criatura não os seguiu imediatamente. Em vez disso, ela sorriu, um sorriso macabro e cheio de dentes afiados, como se estivesse saboreando o medo deles. Enquanto fugiam pela floresta, os gritos dos caçadores sendo dilacerados ecoaram atrás deles, misturados com o riso distorcido da criatura. Jack e o xerife agora sabiam que o que haviam descoberto naquela casa era apenas a ponta do iceberg, que a verdade sombria era muito pior do que poderiam imaginar. Eles não estavam apenas fugindo de assassinos cruéis, mas de algo que ultrapassava a compreensão humana, algo que transformava caçadores em presas e se alimentava do terror que gerava. E o pior de tudo, eles sabiam que não importava o quão rápido corressem, a escuridão os seguiria, que a floresta agora era sua prisão, e a criatura, seu carcereiro. Correndo pela floresta, Jack e o xerife podiam ouvir o eco dos gritos dos caçadores, se transformando em sons distantes e distorcidos, como se fossem engolidos pelas sombras. Cada passo parecia uma eternidade, cada respiração, o esforço doloroso para não serem arrastados para a loucura que parecia emanar de todos os lados. A escuridão ao redor deles não era apenas física. Era uma presença opressora que pesava em suas almas, tornando cada movimento mais difícil. O xerife, embora exausto, mantinha uma mão firme no ombro de Jack, guiando-o por entre as árvores e arbustos, em uma tentativa desesperada de encontrar uma saída. Mas a floresta, como se fosse uma entidade viva, parecia conspirar contra eles. As árvores antes familiares agora se erguiam como torres ameaçadoras, seus galhos estendendo-se como garras tentando agarrá-los. O chão sob seus pés parecia se transformar, tornando-se instável, como se o próprio solo quisesse engoli-los. A criatura não estava longe. Seus passos pesados e lentos ressoavam através da floresta, um lembrete constante de que o tempo deles estava se esgotando. Não havia como escapar daquele pesadelo. O xerife sabia disso, mas não podia permitir que o pânico o dominasse. Eles tinham que continuar correndo, tinham que encontrar uma maneira de sobreviver. Subitamente, eles chegaram a uma clareira. No centro, uma velha cabana de caça, deteriorada pelo tempo, mas ainda em pé. Sem opções, eles correram para dentro, trancando a porta atrás de si. A cabana era pequena e apertada, com janelas quebradas que deixavam entrar o vento frio e sussurros das árvores. O xerife procurou desesperadamente por algo que pudessem usar como defesa. Encontrou uma velha espingarda enferrujada, mas talvez ainda funcional. Jack, respirando com dificuldade, olhou para o xerife com olhos arregalados. Ele sabia que estavam encurralados, que aquela cabana era apenas uma prisão temporária. Mas naquele momento, era a única coisa que se interpunha entre eles e a criatura. O silêncio tomou conta da cabana, interrompido apenas pela respiração pesada dos dois homens. Mas de repente, aquele silêncio foi quebrado por um som terrível, o arranhar das garras da criatura na madeira da porta.
Ela estava lá, do outro lado, esperando. Não precisaria forçar a entrada. Ela sabia que eles não tinham para onde ir. A criatura estava apenas brincando, se deliciando com o terror que emanava de dentro da cabana. O xerife ergueu a espingarda, apontando-a para a porta. Ele sabia que era uma medida desesperada, e uma arma tão velha dificilmente pararia o que estava do lado de fora. Mas ele também sabia que não podia simplesmente desistir. Jack, ao seu lado, pegou uma faca velha que encontrara em uma mesa, seus dedos tremendo, mais firmes, na determinação de lutar até o fim. A criatura então começou a bater na porta, cada golpe fazendo a cabana inteira tremer. A madeira rangia, as paredes pareciam encolher, e o ar estava carregado com o cheiro de podridão e morte. O xerife trocou um último olhar com Jack. O entendimento silencioso de que aquilo poderia ser o fim. Mas se fosse, eles iriam lutar. Não importava quão desesperada fosse a situação. Com um estrondo final, a porta explodiu, e a criatura avançou, sua figura monstruosa preenchendo a entrada. O xerife puxou o gatilho, o som da explosão preenchendo a cabana, mas o tiro parecia inútil, apenas retardando o inevitável. Jack gritou enquanto a criatura avançava, pronta para terminar o que havia começado. Eles estavam à beira do abismo, e a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais desesperada, com a morte os rondando como um predador impiedoso. O disparo ecoou pela cabana, uma tentativa desesperada de resistir ao inevitável. O xerife segurava a espingarda com força, seus olhos fixos na criatura que se aproximava, aparentemente inabalada pelo tiro. O impacto havia apenas atrasado o avanço dela, mas não o suficiente. As garras afiadas arranharam o chão de madeira, enquanto o monstro avançava com uma determinação fria e impiedosa. Jack, com o coração batendo descontroladamente, se lançou na direção da criatura com a faca enferrujada em punho. Em um movimento desesperado, ele tentou esfaquear o ser que os caçava, mas a lâmina apenas arranhou a pele endurecida da criatura. Ela olhou para ele com uma espécie de divertimento cruel, como se sua tentativa fútil de defesa fosse uma piada sádica. O xerife, vendo que não havia outra saída, largou a espingarda e agarrou uma velha tocha que estava encostada em um canto. Ele acendeu o pavio com mãos trêmulas, fogo lançando sombras dançantes nas paredes da cabana. Um grito de guerra, ele balançou a tocha na direção da criatura, a calor das chamas iluminando brevemente o rosto aterrorizante dela. Esse momento de esperança foi rapidamente esmagado quando ela avançou novamente, ignorando as chamas, seu único objetivo sendo saciar sua fome de terror e destruição. O xerife e Jack estavam encurralados, sem saída, com a morte praticamente tocando seus ombros. Foi então que uma voz assustadora emergiu dos lábios da criatura. Ele disse que nenhuma presa capturada poderia fugir. Então seus olhos frios e ferozes se voltaram para o xerife. Como se entrasse na mente dele, ofereceu uma proposta indecente. O xerife estava ali de intruso e não de presa. Ele não havia sido capturado, então não tinha valor para a criatura e nem para os caçadores, mas sua coragem e destreza ao utilizar as armas era digna de um caçador. O xerife tinha apenas duas opções: morrer ali acuado, uma morte cruel e sem valor, ou matar Jack fechando seu ciclo de presa e tortura. A criatura deixaria que ele fugisse? O xerife tinha tantas perguntas. Foi então que Jack se virou para ele e perguntou o que estava acontecendo. Eles não podiam parar de lutar e tentar fugir. Sem entender o que estava acontecendo e por um minuto de distração, a criatura se aproximou de Jack, o imobilizando e dirigindo-se pela última vez ao xerife. Você quer se tornar um caçador? Ou após matar esse verme, matarei você? O xerife, sem hesitar, pegou a espingarda no chão e deu um tiro em Jack, matando-o instantaneamente. A criatura começou a gargalhar de forma grotesca e assustadora. Foi então que, do lado de fora, um som diferente se fez ouvir. Um uivo longo e gutural, seguido por passos pesados que sacudiram a terra ao redor da cabana. No limiar da cabana, envolto pelas sombras da floresta, surgiu uma segunda figura, ainda mais monstruosa e horrenda que a primeira. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna, e um sorriso distorcido se formava em seu rosto de pesadelo, seguido pelos caçadores que capturaram Jack. Eles estavam exaustos, feridos, mas vivos. O xerife seria agora um deles? A criatura teria blefado? Ele havia matado Jack para se salvar. Seria ele um monstro? Ele tinha tantas perguntas. O que ele faria agora? Todos os seus homens estavam mortos, e agora ele era um assassino. Até que a mulher de cicatrizes profundas que ele viu antes se aproximou dele,
com sangue nas mãos e um sorriso perturbador. Olhou no fundo de seus olhos e sussurrou com uma voz fria e tenebrosa. Agora você faz parte de nós. Quem diria um xerife fazendo parte de nossa família? E entre gargalhadas ela acrescentou. Todos aqui já foram pessoas comuns, médicos, empresários, professores, mas decidimos nos render à nossa real natureza e verdadeira paixão. Ver a dor e o sofrimento humano, pessoas comuns são tão frágeis, seus corpos são tão saborosos, e o medo nos olhos alimenta nossa alma faminta. Se você pensar em expor a gente, fugir do seu destino, ou voltar atrás no pacto que acabou de selar ao matar seu amigo, nos vamos caçar sua família um a um. Quem você ama? Uma voz entre os caçadores gritou. Talvez seja isso que a gente queira fazer mesmo. E todos gargalharam. Então ela acrescentou. Então a cada 7 dias você vai nos trazer suprimentos, armas e tudo o que quisermos, e vamos caçar juntos. Afinal agora somos uma família. Eu te encontrarei, xerife. Então não se preocupe em procurar, só esteja pronto. Surpreendentemente, ela colocou a mão em seu ombro e lhe deu um beijo na testa, e um a um se infiltraram na floresta sem deixar rastro, deixando o xerife ali sozinho e sem saber o que fazer. Ele voltou até a cabana, olhou para o corpo de Jack e sentiu uma pontada de prazer. Retornou até onde seus homens haviam sido ferozmente assassinados. Alguns ainda estavam ali, outros estavam sem seus membros. Então nessa noite, o xerife decidiu dormir ali, entre os mortos. Na manhã seguinte, ele buscou reforços e acionou o resgate para os corpos, para que eles fossem levados e enterrados em respeito às suas famílias. Afinal, ele tinha um dever com a comunidade. O que ele não sabia explicar era o desejo crescente em seu coração de sangue e caça. Algo dentro dele estava diferente. E assim, enquanto a noite se estendia em silêncio, dia após dia, ele entendia que a verdadeira natureza do mal que enfrentou não podia ser compreendida. Aquela floresta, aquela cabana, eram apenas portais para algo maior. Algo que espreitava na escuridão, esperando pacientemente pela próxima vítima. E ele estava faminto pela próxima caça. Seus traços mudaram drasticamente em pouco tempo. Em poucos meses ele sumiu sem deixar rastros. Tudo indica que ele se juntou à sua nova família e seus novos hábitos perturbadores. Antes de desaparecer, ele deixou uma carta para sua esposa dizendo apenas: nem sempre a luz do dia afasta as sombras que nos perseguem. O verdadeiro terror não se esconde apenas na escuridão, mas também nos momentos mais ensolarados e alegres. Porque o que realmente traz esse horror à tona é o desejo ardente que alguns têm de caçar os indefesos e ver o desespero nos olhos dos inocentes. E no final, é a sua própria sintonia que atrai ou repele essa companhia sombria. Mas a pergunta que fica é: o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Se você, assim como nós, sentiu o arrepio percorrendo a espinha e o coração acelerando a cada reviravolta desta história, então você está no lugar certo. Aqui, o terror não termina com o cair da noite. Cada novo vídeo, exploramos as profundezas mais sombrias da mente humana e os mistérios que o mundo prefere deixar no esquecimento. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do horror. Prepare-se para mais histórias que vão além do que os olhos podem ver e que permanecerão com você muito depois de apagar as luzes. Não perca o próximo capítulo do terror, o medo. Aqui é constante. E lembre-se, na escuridão, todos nós somos caçadores. Ou presas.